Olá pessoal, meu nome é Ricardo, estou coordenador de planejamento em saúde e hoje a gente está aqui para apresentar as ações do terceiro quadrimestre de 2021 da Secretaria de Saúde de Carapebus. A gente está fazendo essa apresentação em cumprimento a uma determinação do Ministério da Saúde, em cumprimento a uma determinação do Conselho Municipal e do Conselho Nacional de Saúde. A gente estabelece isso pela resolução 141 do Conselho Nacional de Saúde, que fala do relatório quadrimestral, e a gente também está cumprindo a portaria 575 de 2012 do Ministério da Saúde, que fala do relatório anual de gestão. Esse processo é um processo que a gente apresenta todo quadrimestre, com as ações que a gente planejou da Secretaria de Saúde para o ano de 2021 e aquilo que a gente conseguiu cumprir dentro dessa programação, dentro desse planejamento. Estamos ainda num momento ainda de situação de Covid, então a gente precisa relatar os dados de Covid desse quadrimestre. A gente está nesse momento no nível de alerta amarelo, por conta de ainda termos casos positivos. Até esse momento nós temos, com a data de ontem, do dia 22, nós temos 3 casos suspeitos de Covid, 2.475 casos confirmados, 1.619 casos descartados, 1.874 casos recuperados. Hoje, nenhum paciente internado e até o momento, infelizmente, 25 óbitos. Então, a taxa de ocupação de leitos por Covid hoje é uma taxa zero. Dentre aquelas unidades que apresentaram, dentro daqueles bairros que apresentaram maior número de testes positivos, está a unidade, a região do centro de Carapebus. Esses dados eles são calculados baseados em vários indicadores do Estado, orientados pela Secretaria Estadual de Saúde, onde a gente usa o número de leitos ocupados, usa o número de casos positivos, comparado a 2 últimas semanas, e o número de resultados positivos em cima daqueles exames realizados, quer dizer, do total de exames realizados, quantos deram positivo. Baseado nesses dados, a gente cria uma tabela onde a gente vai citar o risco de nível que a gente está, o nível que a gente se encontra e o nível risco médio, o município de Carapebus, por conta da pontuação que a gente tem com os resultados daqueles indicadores que a gente já comentou. Então, isso é um dado atual, mas a ideia hoje é a gente falar sobre o quadrimestre, terceiro quadrimestre, o ano de 2021. Então, essas ações que a gente vai falar agora são referentes ao terceiro quadrimestre de 2021, que cursam para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Então, todos esses dados daqui para frente que a gente vai estar falando vão estar relacionados a dados do ano passado, do terceiro quadrimestre, e o somatório para o quadrimestre para o ano. Então, aqui a gente fala dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, o que foi recebido de recursos. Então, a gente viu que os recursos próprios giraram em torno de 18 milhões do gasto com a saúde, os royalties em torno de 10 milhões e os recursos SUS em torno de 5 milhões. Isso que foi fonte de recurso. E agora a gente fala das despesas liquidadas no terceiro quadrimestre de 2021.
quer dizer, aquilo que foi pago com aqueles recursos que a gente falou na tela anterior. Então, em total, a maior parte dos recursos gastos foram recursos próprios e a maior parte dos recursos de saúde foram gastos com pessoal em cargos, está relacionado, claro, à folha de pagamento, mas a gente teve um montante de 9 milhões gastos de recursos próprios, liquidados, quer dizer, pagos, 1.198.000 de recursos SUS e 2.553.000 de recursos royalties, liquidados no mês de dezembro, um total de 12.930.000 no terceiro quadrimestre de 2021. A gente vai falar das ações do pronto atendimento. Então, dentre as ações do pronto atendimento Carlito Gonçalves realizadas no ano, esse aqui é o total de procedimentos realizados no ano de 2021. Então, foi um total de 43.900 administração de medicamento, né, seguidos no próximo balanço aí de avaliação clínica num total de 22.585. É um número bastante grande de atendimento no período do ano de 2021. Nesse rol de procedimentos, a gente fala dos raios-x realizados no pronto atendimento. Então, o maior número de raio-x está relacionado nesse grupo aqui, a raio-x do joelho, e nesse grupo de atendimento aqui, a maior parte dos raios-x aqui joelho, e nesse grupo de atendimento, a gente fala do número maior de raio-x realizados, que foi o raio-x de tórax, que sempre é o que fica em maior número. Com relação ao Centro Municipal de Reabilitação, a gente teve um total de 5.956 atendimentos, e a meta não foi atingida, que era uma meta de 7.900, por conta dos períodos que essa unidade de saúde ficou fechada por conta do Covid. Com relação à capacitação dos profissionais, nesse ano não houve, então a gente ficou devendo 2. Com relação à área técnica de alimentação e nutrição, aquisição de insumos para usuários com necessidades especiais, que é o programa do leite especial e suporte nutricional, era para a gente ter uma média de 60 usuários, a gente teve um total de 31 usuários atendidos no período. Um outro indicador importante, vale a pena a gente ressaltar, que esses indicadores que aparecem em vermelho são indicadores pactuados nacionalmente. Então, não só o município de Carapebus, mas todos os outros municípios da região e do Brasil, do estado, do Brasil, eles precisam cumprir essas pactuações. Então, a gente, para ressaltar, colocou eles em vermelho. Quando aparecerem indicadores em vermelho, são indicadores relacionados à pactuação interfederativa, quer dizer, uma pactuação nacional que todos os municípios fazem com o Estado e com o Ministério da Saúde. Então, aqui a gente fala desse indicador, que é o Bolsa Família, né? Então, do total de usuários, a gente precisava acompanhar em torno de 1.143 usuários, quer dizer, 80% seria 1.443, a gente fez 1.235. Então, a gente tinha que fazer uma meta de 80% do total dos usuários cadastrados. Então, foram acompanhados nesse período 83%, quer dizer, então ultrapassou a meta pactuada, que era a meta de 80%. Ainda na área técnica de alimentação, realização de atividades educativas, eram para realizar 4, mas foram realizadas 2, a gente ainda ficou devendo, e garantir atendimento a usuários na linha de cuidado de sobrepeso, obesidade infantil, que também
não foi feita no passado essa linha de cuidado por conta das restrições e do distanciamento social, e aí por isso não deu conta de ser realizado. No centro de especialidades, a gente observa aqui um número grande de atendimentos, então um total de 14.920 atendimentos, um número maior relacionado a atendimento de cardiologista e atendimento de aferição de pressão. Ainda continuando, a gente observa que o controle e avaliação com monitoramento dos contratos e convênios. Na verdade, hoje o município possui 2 contratos com serviços terceirizados de saúde, prestação de serviços, e um convênio com um hospital. Então, era para ter pelo menos um contrato e convênio, foram realizados 3 pactuações. Com relação à ampliação das cirurgias, o ideal, o que a gente esperava no ano passado é que tivesse 145 cirurgias realizadas, foram realizadas 125, 86% da meta pactuada. E com relação à pactuação mensal dos recursos de PPI, foram feitas 3 pactuações no ano passado, então a gente atingiu a meta. Ainda no controle e avaliação, quando a gente fala de procedimentos realizados, então aqui a gente tem um número de procedimentos bastante grande. Então aqui é o total de pacientes que solicitaram exames e total de pacientes que foram atendidos nesses exames. Então a maior parte dos exames foram solicitados. A gente vê assim que às vezes o número de atendidos fica um pouco maior, porque às vezes é feito o procedimento sem dar entrada no controle e avaliação daquele tipo de paciente. Mas o maior número de atendimentos está relacionado nesse grupo aqui às biópsias, para investigação ou não de neoplasias. E nesse grupo de procedimentos aqui, a consulta com o otorrino foi um número grande também, e os exames de de ecocardiograma também um número grande. Nesse grupo de atendimento aqui a gente observa o número também aumentado, e dentre as entradas e realizações de ultrassonografias, principalmente as ultrassonografias de abdômen total foram as que mais apareceram no terceiro quadrimestre de 2021. Aqui a quantidade de procedimentos realizados no Hospital São Vicente de Paulo, que é o hospital conveniado com o Carapebus, no município de Bom Jesus, o total de procedimentos realizados por esse hospital com convênio com o município de Carapebus no ano de 2021. Ainda aqui uma empresa prestadora de serviço de imagem, que também realizou procedimentos para Carapebus no ano de 2021. Dentre os procedimentos que mais ressaltaram aqui foi a ressonância magnética de bacia, pelve ou abdômen inferior. Aqui, nesse grupo de atendimentos, a gente observa que a tomografia computadorizada também de pelve, bacia e abdômen inferior foram as mais frequentes. Aqui um outro serviço que presta atendimento aos munícipes de Carapebus, um apoio ao serviço do SUS, foi o Espaço Vida e Saúde, com total, a maioria das vezes, apareceu a ultrassonografia de Doppler colorido de vaso com 248 procedimentos. Aqui a gente fala do núcleo de atendimento à criança, que é a conhecida UBS.
Com relação ao atendimento pediátrico, era previsto que se fizesse pelo menos 840, foram feitos 1.357, quer dizer, passou a meta. Com relação ao atendimento da neuropsicóloga, começou, né, só realizar no segundo quadrimestre, e esse procedimento, esse atendimento foi passado para a saúde mental, por isso não atingiu a meta. Com relação ao atendimento de obstetrícia no pré-natal, era previsto 270 atendimentos, foram realizados 794, quer dizer, ultrapassou bastante ao que a gente esperava da meta. Com relação ao programa de educação em saúde, realizar práticas corporais de atividade física nas escolas do município, é um grupo elencado de escolas no programa Saúde na Escola, então foram avaliadas essas crianças nas 5 escolas, e a maior parte foi realizado na época ainda era atendimento remoto nas escolas, então era realizado os vídeos enviados para as crianças sobre a importância do estímulo às práticas de atividade física nessas escolas. Ainda realização de práticas de alimentação saudável também nessas escolas, foram feitos também através dos vídeos e dos slides. Na vigilância epidemiológica, a gente volta a falar sobre dados que são indicadores nacionais, que a gente pactou nacionalmente. Então, a gente não poderia ter tido ano passado mais 4 óbitos infantis. Então, a gente teve 2. Então, a gente não ultrapassou a meta. Infelizmente, tivemos 2, o ideal é que tivéssemos 0, mas infelizmente tivemos 2. Óbitos infantis estão relacionados a óbitos em menores de 1 ano. Todos 2 trataram-se de usuários que nasceram com prematuridade, foram internados em UTI neonatal e vieram a óbito. Número de óbito materno em determinado período, local de ocorrência, quer dizer, não houve no ano passado óbito materno, isso é um avanço para a gente. Óbito materno, gente, está relacionado a óbitos no período gestacional ou até 40 dias após o parto, que é o período puerperal. Então, na verdade, não houve nesse ano. Com relação à proporção de registro de óbitos com causa básica definida, aquele total de óbitos que houveram, quantos foram causas indeterminadas ou causas que não foram identificadas nos óbitos. Então, dos 77 óbitos ocorridos no município de Carapebus no ano passado, 11 tiveram causas indeterminadas. Então, a gente teve 85% de definição de causa básica nos óbitos ocorridos aqui. Isso é um indicador importante, saber do que o usuário veio a óbito. Outra é a proporção de unidades de saúde que realizam notificação de violência. A proposta era que fizesse no pronto atendimento Carlito Gonçalves, e essas notificações continuam sendo realizadas. Com relação à atenção básica no programa na estratégia Saúde da Família, a gente manteve as 4 equipes, que era a meta, fazer capacitações, tiveram 4 capacitações sobre tabagismo, vacinação, doenças falciformes e práticas integrativas. E capacitação das equipes em informatização, pelo menos 25% de servidores serem recapacitados ou capacitados, e apenas 10% que ainda estamos dependendo de melhorar esse indicador. Com relação à hanseníase e tuberculose, voltamos a falar, são 2 indicadores pactuados intermunicipalmente, quer dizer, além do município, pactuado para o município, para o estado e para o governo federal. Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados. Então, graças a Deus, no ano passado não houve caso novo de hanseníase no município de Carapebus. E proporção de exame anti-HIV realizado nos casos novos de tuberculose. Quer dizer, os 6 casos de tuberculose que houve no ano passado, esses 6 casos foi feito exame de anti-HIV em todos eles. Então a gente cumpriu a meta em todos os usuários com resultado anti-HIV positivo. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. Então, a gente estava com 2 casos em tratamento
e 2 casos curados. Então, 2 casos foram tratados e 2 casos, como ainda estão em tratamento, não foram curados, então a gente ficou com a meta abaixo, mas porque se encontram ainda em tratamento. Realizar campanha educativa sobre a prevenção de tabagismo e a cessação do tabagismo realmente não foi feito no ano passado. Com relação às doenças crônicas não transmissíveis, é importante ressaltar que a gente deveria ter tido no máximo 19 casos no ano passado de doenças relacionadas a essas causas aqui. Então são doenças prematuras, que ocorrem com as 4 principais causas, que está relacionada a diabetes, relacionada a hipertensão, relacionado a câncer e doenças do aparelho respiratório. Então, são doenças que a gente não deve ter óbito no período antes de 69 anos. Então, era para haver no máximo 19 e houve 10. Então, a gente atingiu a meta. Tem meta que quanto mais atingir, melhor, mais para cima. E tem meta que quanto menos for o indicador, melhor. Esse caso é uma delas. Outra coisa, sensibilizar as equipes sobre a busca ativa de hipertensos, diabéticos e outros pacientes das doenças crônicas não transmissíveis. Era para se realizar 2 oficinas, foi realizada uma única oficina. Com relação à imunização, a gente precisava de 90% de cobertura. Esse é um indicador que é um indicador difícil de qualquer município executar, porque a gente precisa juntar, na verdade, 4 vacinas, e essas 4 vacinas a pessoa tem que ter concluído num período de 2 anos 3 doses da penta, 2 doses da pneumocócica, 3 doses da poliomielite e 1 dose da tríplice viral. Então só é considerado coberto vacinalmente a criança que tem todas essas vacinas em dia. Então a gente precisa ter pelo menos 90% de cobertura, e a gente no ano passado teve 92%, então cumpriu a meta. Outro indicador importante é a vacina em idosos maiores de 60 anos. A meta era vacinar 1.579 idosos, foram vacinados 1.368. Então a gente teve uma adequação de 86% da meta, que seria chegar a 90%. Então ainda não atingido, e a maioria não se vacinou por conta ainda de medo da vacina ou por conta de ter feito a vacina da Covid, que acabou inibindo a vacinação da gripe nessa faixa etária. Com relação ao laboratório, a gente observa que foram realizados 6.224 exames de hematologia, realizados 33.345 exames de bioquímica e exame de fezes 699 e de urina 2.603 no ano de 2021. Exames de imunologia 1.778, exames de BARPA, identificação da tuberculose, 55 exames, e atendimento a pacientes do município. Internos foram realizados 2.784 exames, ambulatoriais, quer dizer que são externos, mas que o usuário vai à unidade de saúde, 4.293, e coletas domiciliares, 111 coletas domiciliares no ano de 2021. Com relação à saúde bucal, atendimento preventivo para redução do índice de cárie dentária. O índice ficou baixo justamente por conta da pandemia e do distanciamento social e do período que ainda ficou sem atendimento frequente. Com relação à média de escovação dental supervisionada, era para atingir o indicador de 1,5%, também não atingiu, ficou em 0,8%, e a proporção de exodontia em relação aos procedimentos, esse é um indicador
também daquele contrário, quanto mais baixo, melhor. Esse indicador ficou muito bom, que do total de procedimentos apenas 1,2% ficou em exodontia, quer dizer, retirada, extração total daquela unidade dentária. E então, por conta disso, esse indicador aqui foi bom. Com relação à saúde da mulher, a gente teve dificuldade da realização do exame citopatológico, apenas 393, quando a meta era realizar 879. Mesma coisa para a mamografia, que a meta era fazer 606 mamografias, foram realizadas 286. Quer dizer, foram 2 indicadores que ficaram abaixo, que são indicadores importantes, que é do exame de mamografia e do exame preventivo. Com relação à proporção de óbitos maternos investigados, foi ótimo, porque não houve óbito materno no ano de 2021. Com relação à vigilância sanitária, realizar levantamento do índice rápido para a Aedes aegypti. Então, era para ser realizados pelo menos 4 levantamentos, foram realizados 5 levantamentos, e desses 5 levantamentos a gente observou que a maior parte deles estava dentro da média ou com risco médio ou risco baixo para o período de 2021. Outra coisa é realizar ações de eliminação dos focos e criadouros do Aedes aegypti ou do Aedes albopictus nos imóveis, que são os causadores da dengue. Foram realizadas 36.613 visitas. Então a gente tinha que atingir uma meta de 80%, a gente atingiu 84%, quer dizer, foi além da meta. Com relação à vigilância sanitária ainda, inspeções e estabelecimentos de saúde, era para realizar em torno de 104 visitas ou inspeções, e foram realizados 622. Então, ultrapassamos a meta bastante. Com relação a alimentar dados do CISÁgua, que é o sistema que monitora a qualidade de água no município, então era para se enviar 120 amostras, foram enviadas 110 amostras, quer dizer, ainda ficamos sem cumprir essa meta no ano de 2021. Volto a afirmar, gente, que esses dados são dados referentes especificamente ao ano de 2021. Terceiro quadrimestre, então, foi de setembro a dezembro de 2021. Ok? Ainda importante ressaltar na vigilância sanitária que, apesar da gente estar ainda vivendo um momento de pandemia, a proteção e o cuidado e a prevenção para a dengue ainda precisa estar entre nós, Então, lembrar sobre isso. Com relação ao programa IST-AIDS, número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Então, nesse período a gente esperava que tivesse no máximo 2, houve apenas um caso, O ideal é que tivesse 0, mas tivemos um caso de sífilis congênita, quer dizer, a criança nascer com a doença. Inúmeros casos novos de HIV em crianças menores de 5 anos, então foi o mesmo caso, de cima foi a criança de baixo. Infelizmente ela foi acometida por duas doenças, então era para ter no máximo 2, tivemos uma. Ainda no programa IST-AIDS, proporção de casos confirmados ou descartados do marcador HCV-RNA dos casos notificados de hepatite C. Quer dizer, daqueles casos que tiveram hepatite C positivo, quantos fizeram esse exame? Como não houve caso no ano, não houve a realização desse exame, então melhor ainda, nenhum caso registrado no ano de 2021. Proporção de usuários com carga viral de HIV indetectável,
pelo número total de usuários que realizaram carga viral no município. Então, aqueles municípios que fazem, quando todos os pacientes do município que fazem carga viral, o ideal é que eles estejam com o maior possível número de carga indetectável. Significa que a transmissibilidade desse vírus está bem pequena. Então, o que a gente esperava é que indetectável tivessem pelo menos 86% dos casos, mas ainda tiveram 2 usuários com carga detectável. Então, um indicador que ainda ficou a atingir no ano de 2021. A gente fala sobre esses indicadores, mas a gente teve muita dificuldade no período por conta de acesso às unidades de saúde, por conta da dificuldade que a gente teve da realização desses exames e dos atendimentos nas unidades de saúde, ainda por conta da pandemia. Com relação à saúde do trabalhador, proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos de acidente de trabalho, quer dizer, daqueles acidentes de trabalho que foi preenchida a notificação de acidente de trabalho, nessas notificações, quantas tem o indicador ocupação, quer dizer, em que serviço ele trabalhava, né? Que realizava. Então foi apenas notificado um caso, e nesse caso tinha o emprego dele, quer dizer, tinha a ocupação dele, em que ele trabalhava, então 100%. Realizar atividade preventiva sobre acidente de trabalho, para realizar 5 atividades, mas foram realizadas apenas 2 ainda. No período de pandemia, a gente teve dificuldade das questões que estavam relacionadas à aglomeração e à diminuição do distanciamento social. Na assistência farmacêutica, o objetivo era cadastrar 100% dos pacientes com medicação fornecida pelo Estado, então 100% cadastrado, e alimentar a base de dados das demandas judiciais, foram alimentados 100%. Na saúde mental, atendimento de psiquiatria, a gente esperava que tivesse em torno de 1.500 atendimentos, foram realizados 1.373, 92% da meta. Então as ações foram prejudicadas por afastamentos de funcionários e usuários devido à pandemia, né? Muitos testes positivos. E atendimento de psicologia, estava esperado 2.500, foram realizados 3.485, quer dizer, ultrapassou a meta ainda. Com o afastamento de alguns profissionais, ainda o número de atendimentos foi bastante grande. Em relação ainda à saúde mental, as ações de matriciamento, né, do CAPS, com as equipes de atenção básica, então era para realizar no ano 12, foram realizadas 13 ações, quer dizer, de relação entre os usuários do CAPS e a ligação deles com a atenção básica, né? Como é que isso está sendo monitorado, acompanhado. Então, eram para ser realizadas uma por mês, foi realizada uma a mais. E com relação à diminuição de internações psiquiátricas no ano nos hospitais psiquiátricos, era para ter no máximo 12 internações e tiveram 4, quer dizer, a gente teve uma redução importante de 163%, isso é um indicador importante, número de internações pequenos dentro do município relacionado à saúde mental. O que a gente queria falar de importante aí? Todas as ações da Secretaria de Saúde foram ações programadas e ações que a gente teve muitas dificuldades no ano de 2021 ainda por conta da pandemia. As ações elas continuam a ser feitas, e para que essa avaliação serve? Serve para a gente ver o que ficou para trás e o que a gente precisa melhorar no ano de 2022. Então, a cada quadrimestre a gente presta conta, né, informa os dados
de saúde que ocorreram dentro daquilo que foi pactuado na Secretaria de Saúde, informa esses dados de forma o mais público possível. Todos esses relatórios eles são enviados para o Conselho Municipal de Saúde e eles ficam à disposição da população no Conselho Municipal de Saúde. Não vai estar a partir de amanhã, mas vai estar a partir do dia 7 de março. 7 de março vão estar disponíveis no Conselho Municipal de Saúde para que vocês possam identificar. O que a gente fez? A gente fez uma seleção das principais ações da Secretaria de Saúde, mas tem outras ações que foram cumpridas, outras ações que ainda precisam ser melhoradas e que estão disponíveis para que vocês possam questionar. A presença da população no Conselho Municipal de Saúde é muito importante, porque a gente identifica os pontos da saúde que precisam ser melhorados e às vezes a gente apresenta para o Conselho quais os pontos que podem ser melhorados e soluções que às vezes ficam fáceis de serem resolvidas através da participação popular. Fica o nosso apelo aqui para as participações nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde. A Secretaria ela se coloca à disposição todo o quadrimestre para mostrar esse trabalho, para mostrar o que ela fez e o que a gente precisa ainda muito realizar. A demonstração da Secretaria é que ela ainda encontra-se com várias demandas, várias dificuldades, mas está disponível a trabalhar no sentido de reduzir as dificuldades e os danos relacionados à saúde. Então, nos colocamos à disposição sempre. Eu gostaria muito, nesse período, de agradecer todos que aqui ficaram com a gente até agora, dizer que a gente está disponível, e voltamos a reafirmar, é uma ação específica do ano de 2021. Então, até esse momento, os únicos dados que foram informados de 2022 foram lá no iniciozinho, quando a gente falou dos casos de Covid positivo no município. A partir do momento que a gente apresentou o resultado das ações, todas essas ações, elas são ações realizadas no ano de 2021, principalmente com foco no terceiro quadrimestre, que é de setembro a dezembro de 2021. Todo ano, todo quadrimestre, a gente presta esse tipo de informação. Agradecemos, então, a presença de todos e a participação de todos na escuta dos eventos da Secretaria de Saúde. O meu abraço, muito obrigado, até a próxima.